Olá, amado, olá, amada de Deus, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre achismos, inferência e referência bíblicos. Este é um exemplar da Bíblia. 66 livros foram compostos por homens de Deus, os quais são para a nossa instrução. A Bíblia, ela é um livro perfeito e ele refrigera a nossa alma. Este livro, ele é todo confiável. O mandamento que está nesse livro, ele é reto e alegra o coração. Ele é puro e ilumina os olhos. Quando nós guardamos este mandamento, nós temos grande recompensa. Mas veja bem que, infelizmente, muitos não têm absorvido tudo que a palavra de Deus tem por causa de achismos. O que seria isso? Um achismo, ele está baseado mais ou menos em uma crença ou em algum texto isolado das Escrituras. É quando as pessoas, elas leem um texto bíblico e acham que porque aquele texto está dizendo algo, é justamente aquilo e não aceitam mais nada em um confrontamento. Veja bem, um exemplo disso é sobre o amor de Deus. A Bíblia diz em 1 João 4,8 que Deus é amor. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando as pessoas, muitos leem esses textos, eles logo interpretam e dizem, olha, se Deus é amor, como Deus irá lançar um filho dele no inferno? Se Deus é amor, quantas coisas estão acontecendo de catástrofes e coisas ruins? Deus não é amor? Por que acontece o mal? Mas elas não entendem e por esse texto só elas acham, por isso eu digo achismo, elas acham que porque Deus é amor, ele não é justiça. Mas a Bíblia está cheia de exemplos de que Deus, apesar de um Deus amoroso, ele pune o erro. Em Romanos capítulo 1, versículo 18, diz assim, do céu manifesta a ira de Deus sobre todos os homens que detêm a verdade pela injustiça. Então veja bem que Deus, ele também aplica a sua ira. Em 19 de Apocalipse, nós temos uma declaração que vai chegar um momento em que Deus irá executar a sua ira neste mundo. Será um tempo em que o Senhor irá punir toda a impiedade, todo o pecado. Então, não vamos achar que por Deus ser amor, ele não vai punir o erro, ele não vai condenar alguém. Na verdade, ele é amor e esse amor salva. Este amor é manifestado na pessoa de Jesus Cristo, mas infelizmente muitos não aceitam esse amor e, portanto, serão passíveis do juízo de Deus. Agora, uma outra questão, quando nós estudamos a Bíblia, nós podemos inferir algum assunto que a Bíblia não está dizendo muito claramente. Por exemplo, no evento que Paulo estava indo para Damasco e ele tem um encontro com o Senhor naquele evento, a Bíblia diz que um grande resplendor do céu o cercou e naquele momento, quando ele se levanta, ele não conseguia enxergar. Ele estava cego e ele ficou assim por 3 dias. Mas Ananias, um certo discípulo lá de Damasco, orou por ele e o Senhor restaurou-lhe a visão e ele declara que foi como algumas escamas caíssem dos seus olhos. Veja bem que nós podemos deduzir que ele ficou com um problema visual muito sério. Isto também, nós temos um outro versículo, lá em Gálatas, que diz que ele de próprio punho escreveu aquela carta e com grandes letras. Em Gálatas mesmo, capítulo 4, versículo 14 e 15, diz que os Gálatas o aceitaram como um anjo de Deus, não levando em consideração a sua enfermidade,
e, se possível, eles teriam arrancado os próprios olhos e dado para Paulo. Outra questão é que ele ditava suas cartas normalmente e outras pessoas as escreviam. Então, com esses textos, nós inferimos, nós deduzimos que Paulo tinha um grande problema na sua visão. E quem sabe isso não seria o espinho na carne, que ele diz que por 3 vezes ele orou, pedindo ao Senhor que o retirasse dele, mas o Senhor disse: olha, a minha graça te basta. Então nós podemos, através de alguns textos bíblicos, inferir o que realmente a Bíblia está dizendo. Agora, a maior e mais sólida base para que nós possamos absorver tudo da palavra são as referências. É aquilo que um texto diz e que o outro também diz e que o outro também diz, e aí sim nós temos dentro de um assunto a referência daquele assunto. Isso serve para nosso crescimento, isso serve para solidificar a nossa fé. Exemplo de referências é sobre o retorno de Cristo a este mundo outra vez. A vinda dele outra vez. Ele veio há 2000 anos atrás, pregou o Evangelho, estabeleceu o reino de Deus, mas ele prometeu voltar. Em João 14, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É uma referência de que Jesus prometeu voltar e levar os seus para estar junto com ele. Agora nós vamos procurar outros textos que vão dizer a mesma coisa. O próprio Jesus, em Mateus 24, ele dá referência de que ele virá em glória e os seus anjos ajuntarão todos os seus escolhidos. Lá em Tessalonicenses, no capítulo 4, Paulo diz que o mesmo Senhor descerá do céu, com voz de alarido, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Em Coríntios capítulo 15 também, ele diz que ele iria falar um mistério. Nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta de Deus, porque a trombeta soará e nós vamos ser arrebatados juntamente nos ares, a encontrar com o Senhor nos ares. Então veja bem que há muitas referências. Em Apocalipse 3, nós temos a referência: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então o assunto sobre o retorno de Cristo à Terra, ele é um assunto que está referenciado na Bíblia, vários textos. E este é o melhor método e o mais seguro para que absorvamos as verdades da Palavra de Deus. Portanto, vamos ter muito cuidado com o achismo. Eu não posso pegar um texto isolado da palavra e achar que aquele texto diz somente aquilo que diz e não procurar relacioná-lo com outros textos para ver se aquela verdade ali daquele texto é uma verdade explícita e total. Muitos têm os seus achismos para também corroborarem com a atitude e o comportamento deles. Eles não querem conhecer a verdade de Deus total e por isso eles acham que um determinado texto falando daquilo que lhes agrada, daquilo que corrobora com o seu comportamento, só aquilo basta para que eles continuem naquele problema. Mas não, vamos deixar o achismo de lado. A inferência é um aspecto que nós podemos absorver e até deduzir muitos assuntos e situações, porém devemos ter cuidado, porque às vezes não é aquilo que nós estamos inferindo. Para isso nós devemos buscar vários textos para corroborarem com aquele pensamento, com aquela dedução nossa. Agora, a referência, esta sim,
esta vai nos solidificar a fé, vai fazer-nos absorver todas as verdades da palavra de Deus, vai nos fazer usufruir de todo o bem que esta palavra tem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Deus nos leve a estudar a palavra, a alimentar-se da palavra, a viver esta palavra nas referências que ela dá para nós. Que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe sua vida. Fique na paz do eterno Jesus.